Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Senhoras e Senhores convidados, Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados, capitães de Abril, de novo em casa. Há uns 20 e poucos anos, numa associação de estudantes, celebrámos a Revolução Portuguesa no seu aniversário. O lema era: o 25 de Abril tem a nossa idade. As comemorações oficiais chamavam-nos então os Filhos da Revolução, mas nós, então estudantes em luta, reclamávamos outro estatuto, o de irmãos dela. Enquanto vivermos, teremos sempre a idade do 25 de Abril. Foi também naqueles dias que aprendemos a invocar a Constituição em nossa defesa. Para aqueles jovens, a palavra Constituição era ainda pouco mais que tema de antigas pinturas, paisagens, de morais desbotados por maiorias absolutas. Só nos encontramos com a Constituição quando, sabe-se lá como, nos chegou ao ouvido o princípio do ensino tendencialmente gratuito, que a cobrança de propinas vinha então violar. Descobrimos que nem tudo o que está na Constituição é respeitado. Mas descobrimos também que tínhamos connosco a força de um texto que, nos seus compromissos, sempre haveria de perturbar os velhos poderes. Um texto orgulhosamente escrito por um povo de pé, acabado de chegar da Revolução, essa viagem no tempo que em poucos meses trouxe Portugal ao século XX. Ao longo de 40 anos defendida e atacada, ferida e alterada, a Constituição mantém o seu objetivo: uma sociedade de cultura e trabalho, pluralismo e igualdade. E enquanto houver um poderoso, um financeiro ou um burocrata que a acuse de ser um obstáculo ao progresso, a Constituição respira. Mas o que diria ela, perguntemos-nos assim? 40 anos depois, que diria da vida que leva o seu povo constituinte? 40 anos depois, a nossa democracia encolhe-se sob a pressão de uma União Europeia nascida nas elites, imposta tratado após tratado, ignorando os povos. A irresponsabilidade desta Europa está hoje à vista. Portugal foi forçado a especializar-se em betão, jogos de banca e grandes superfícies comerciais, para agora ser tratado como colónia de dívida, um povo condenado a severos castigos, medidos à lupa por poderes que ninguém elegeu. Devem mudar a Constituição e a lei eleitoral, diz-nos um presidente do Banco Central Europeu, cujo mandato parece ser o de responder ao que ninguém lhe perguntou. 40 anos depois, carregamos o fardo de uma elite fracassada. As famílias da ditadura, recicladas nesta economia de rendas e casino, continuam a fazer-nos perder o que não podíamos desperdiçar. Lembremos os seus nomes: Espírito Santo, Melo, Champalimau, Queiroz Pereira. São as mesmas famílias do comércio e da indústria e da polícia política, das roças e das fazendas, juntas com os mais recentes oligarcas das privatizações, e passeiam hoje as suas falências de luxo e da nossa desgraça entre a Suíça, o Panamá e os cofres públicos. E até os podemos encontrar a brindar com os plutocratas que se apropriaram da independência de países vindos do fim das colónias, também há 40 anos. O povo impôs-lhes uma democracia, mas os donos de Portugal continuam demasiado iguais ao seu passado. Por isso mesmo, Portugal vive agora uma expectativa incrédula. Quiseram convencer-nos que empobrecer era mais do que inevitável, era um bem, a virtuosa estratégia, viver sempre pior porque só assim se merece viver. E, no entanto, a democracia falou. Nos últimos meses, 40 anos depois, forças diferentes, com mandatos distintos, fizeram um caminho de diálogo e compromissos conjuntos. Desmentiram que em eleições livres nem todos os votos sejam úteis. E escolheram o seu ponto de partida. Não pode prolongar-se a devastação dos últimos anos. O empobrecimento tem de parar. Nem mais um passo atrás. As decisões tomadas na Assembleia da República nestes meses, da tímida recuperação dos salários à reposição dos apoios sociais de urgência, da subida anual do salário mínimo à baixa dos custos energéticos para os mais vulneráveis, são a melhor homenagem que hoje se podia fazer à Constituição nos seus 40 anos. Trata-se, afinal, do respeito pelo trabalho e pelo direito a uma vida digna. Aos que nos dizem que esses objetivos são inalcançáveis, que as contas nunca podem bater certo, agradecemos o conselho. Mas estejam atentos. As contas que interessam, o povo as ajustará. Com a fraude económica, com a expoliação do trabalho, com a política de empobrecimento virtuoso. Pelo Bloco de Esquerda,
Essas são as contas que faremos em cada dia para que haja respeito por quem trabalha e por quem está reformado. Devemos isso àqueles e àquelas que dedicaram a sua vida à justiça social, a quem nos deu o estar aqui em liberdade e que nunca esqueceremos. Mas devemos-lo sobretudo aos de baixo, aos de hoje, aos que foram obrigados a emigrar. Devemos-lo a quem vive na aflição da precariedade, do desemprego e da pobreza. São esses os legítimos credores do país, porque numa democracia verdadeira, os primeiros credores não são instituições financeiras ou fundos obscuros. Numa democracia é o contrato social que prevalece, o contrato constitucional do Estado com o seu povo. Para o respeitar, devemos recuperar capacidade soberana, defender Portugal e trazer justiça à economia, começando a pagar a insuportável dívida para com quem, vivendo em privação, não vive em democracia. Enquanto esta dívida histórica estiver por cobrar, ninguém espera que o Bloco de Esquerda se reduza à ternura dos 40. Ninguém nos espera convertidos ao inevitável ou finalmente encaixados no papel de tristes filhos da revolução que passou. Pelo contrário, temos a idade dela. Somos as suas irmãs e os seus irmãos. E é com ela que viemos encontrar-nos. Viva o 25 de Abril, viva o socialismo!